tempo, carta aos Gálatas, glória a Deus, capítulo de número 2. Nesta noite nós vamos alinhar alguma coisa através da palavra de Deus. Quero externar minha gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade. Também louvar a Deus pela vida dos meus pastores, o André e a Fabiana, que se encontram na congregação, encerrando uma campanha. O mesmo Deus que age lá vai agir aqui, eu tenho certeza disso. Também louvar a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra. Tenho certeza que tua vinda aqui nesta noite não foi porque você quis. Teve algo mais forte te impulsionando para estar aqui nesta noite. Gálatas capítulo 2, versículo apenas de número 20. Falou muito em caráter nesta noite, então nós vamos tratar sobre personalidade. Quantos acharam? Diga amém. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Amada igreja, nós vamos tentar criar um raciocínio aqui nesta noite, baseado em um tema: crucificado com Cristo. Glória a Deus. A coisa mais difícil para o ser humano é ele deixar o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, a sua conduta, ou seja, tudo aquilo que lhe ensinaram ou lhe doutrinaram, pois doutrina é tudo aquilo que segue como regra e prática para que possamos levar a vida de acordo com aquilo que nos ensinaram. Todos nós aqui nesta noite, sem exceção nenhuma, somos doutrinados ou ensinados a viver debaixo de um princípio. E quando esses princípios pelo qual fomos ensinados e doutrinados têm que ser mudados, isso nos afeta. É como uma mulher que agora está grávida, está carregando um bebê em seu ventre, uma criança a ser gerada. Todo o seu corpo é mudado, é transformado, é adaptado para viver de acordo com a nova realidade. E isso afeta diretamente o seu modo de viver. E toda essa ilustração que eu usei aqui como base para a introdução da mensagem faz parte da vida, dos planos e do propósito que Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo. Pois para sermos usados por Deus, temos que passar por um processo de transformação. E às vezes esse processo de transformação, para ele acontecer, vai ser necessário Deus ter que nos derrubar de cima de alguns cavalos que a vida nos proporciona, para que possamos viver e possamos ver a glória de Deus. A glória de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que às vezes vai ser preciso nós sermos derrubados da arrogância, do orgulho, do ego, da soberba. O que eu estou pregando aqui nesta noite para que você possa entender é que para viver os planos de Deus, as promessas de Deus, o propósito de Deus, nós temos e vai ser preciso que nós abandonamos algumas regras práticas
e condutas que o mundo nos ensinaram. Pois se quisermos fazer a vontade do mundo, impossivelmente será para nós fazermos a vontade de Deus. Então aquilo que o mundo nos ensinou, nos doutrinou, nos apregoou, tem que ser largado para que possamos viver debaixo da promessa, do propósito, da vontade de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para falar de transformação, para falar de uma realidade transformada, é preciso falar de personalidade e de caráter. E só quem está disposto a viver os planos e os propósitos de Deus vai estar disposto a deixar a sua personalidade e o seu caráter ser mudado e ser tratado. Então renove sua atenção para mim nesta noite. Eu quero começar a pregar a partir de agora. O homem pelo qual essa carta foi escrita nunca foi essa pessoa que se preocupava com a vida espiritual da igreja. Ao contrário, ele perseguia aqueles que se declaravam seguir o cristianismo, ou seja, aqueles que se declaravam ser cristão e seguir a Cristo. Eu me refiro ao homem que foi instruído e que cresceu aos pés de Gamaliel, segundo o relato da Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo de número 3. E Gamaliel, ele tinha uma importância muito grande no meio rabínico e uma grande influência dentro do Sinédrio. Gamaliel, ele era neto do famoso Hilel, o fundador de uma grande escola farisaica conhecida como a escola de Hilel. Hilel era uma das maiores escolas daquela época farisaica e que combatia diretamente com a escola dos saduceus, fundada pelo ancião Shammai. Para você ver a importância do homem pelo qual eu me refiro, e o homem pelo qual foi o seu instrutor, quando Gamaliel morre, a declaração foi essa: cessou-se a glória da lei, e a pureza e a abstinência foram embora, pois morreram. O homem que eu me refiro aqui é Saulo, que hoje é mais conhecido para nós como o apóstolo Paulo, que foi instruído em uma das maiores escolas farisaicas que existia. Um homem que diz que era fariseu segundo a lei, zeloso de sua tradição. Um homem que não media esforços para tentar acabar com qualquer um que atravessava no seu caminho. Se você ler o relato bíblico, você vai poder observar que quando Saulo ainda era jovem, segundo a Bíblia, ele recebe as vestes de Estevão, quando mesmo foi morto, apedrejado pelos fariseus. Então Saulo, também cujo nome é Paulo, ele olhava para os que seguiam a Cristo e viam como uma grande ameaça para o seu judaísmo. Então ele havia colocado em seu coração que iria acabar com essa seita cristã, porque para Paulo todos que seguiam o Evangelho, o cristianismo, era considerado um participador de uma seita chamada aqueles que seguiam o caminho. O que ele tinha em mente era: se o líder deles, Jesus Cristo de Nazaré, está morto e sepultado, basta agora apenas acabar com os seus seguidores, e assim ficaremos livres dessa seita para sempre. Quando ele recebe as vestes de Estevão ao ser morto, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 diz a Bíblia que ele consentiu na morte de Estevão. E consentir aqui é ele ter
teve prazer em aprovar a morte de Estevão. E naquele tempo, e naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja de Jesus Cristo que estava em Jerusalém. Se o líder do movimento estava morto, agora bastava acabar com os seus seguidores. Chegando no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que ele pede carta e vai para o caminho de Damasco para perseguir, para pegar aqueles que seguiam a seita, como ele chamava, cristã, para levar preso e assim o matar. Só que quando chega perto do caminho de Damasco, diz a Bíblia que ele recebe uma revelação. Para a igreja participar comigo da mensagem, pergunta: que revelação é essa? Muita gente, pouca voz. Que revelação é essa? Paulo agora descobre que aquele que ele achava que estava morto e sepultado havia ressuscitado. Passado 40 dias com o seu discípulo, após 40 dias foi assunto ao céu e com o corpo glorificado está à destra do Pai. E quando ele recebe essa revelação no caminho de Damasco, essa revelação teve o poder de transformar e mudar a sua trajetória de vida. Talvez tem pessoas aqui dentro que está precisando passar pelo caminho de Damasco, precisando entrar por um caminho para que possa ver a glória de Deus. Eu estou dizendo que neste caminho, quem entra duvidando do Evangelho sai convertido para a glória dele. Eu estou dizendo que na igreja evangélica do século 21 há muita gente convencida e pouca gente convertida. Está na hora de entrar por um caminho de Damasco e sair de lá convertido. E se for preciso te jogar no chão, que ele te jogue, mas sem ver a glória de Deus, você não pode sair daqui nesta noite. Porque a verdade é que quem só gosta de andar a cavalo só consegue enxergar de cima para baixo. Pode falar? A soberba, a arrogância, o ego de achar que é melhor que todo mundo faz você se tornar grande. Só que o meu Jesus não entra em Jerusalém montado a cavalo, ele entra montado no jumento, de cabeça baixa, na humildade, na simplicidade. E por que, pregador? Porque mesmo você sendo humilde, você se torna grande. Ei, não é preciso passar por cima de ninguém para ser alguém diante de Jesus Cristo. É preciso deixar ele te moldar, te transformar, te guiar. Paulo só gostava de andar por cima, e como ele é jogado no chão, ele olha para cima e diz: quem és tu, Senhor? Aleluia. Paulo teve um encontro com Cristo. Foi chamado para pregar o Evangelho entre os gentios. Só que antes de ele cumprir o seu chamado, primeiro ele teve que ser doutrinado. Eu vou repetir, isso é forte. Mesmo recebendo o ministério de apóstolo, para ele cumprir o teu chamado, ele teve que ser doutrinado. Porque hoje o papel está invertido. Primeiro a gente quer cumprir chamado antes de ser doutrinado. Não é assim que funciona. Primeiro vem a doutrina, depois a comissão, o chamado, o ministério. Porque nós vemos muita gente querendo falar contra o pecado, mas não larga o pecado. Uma pessoa entendeu? Nós vemos muita gente em nosso meio querendo falar de Jesus sem ter um encontro real com Jesus. Meu Deus. Uma coisa é você ser convencido, outra coisa é você receber a glória dele e se converter. Então, antes
Sim ou não? Teve a vida transformada, sim ou não? Sim ou não? E por que você disse que encontrou Cristo e não conseguiu deslargar do velho homem? Por que você disse que encontrou Cristo e continua com a mesma porcaria de antigamente? Eu encontrei a Cristo, mas não largo a pornografia. Eu encontrei a Cristo, mas não largo meu pecado de costume. Eu encontrei a Cristo, mas não perco minha noitada na balada. Ei, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Já não vivo mais eu, mas é Ele, mas é Ele, mas é Ele que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Só quem recebeu esta glória é que pode se manifestar nesta noite. Só quem quer, só quem quer, só quem quer receba. Aleluia. Paulo encontra Cristo e ele vai relatar que desde o ventre da sua mãe Deus já o havia separado e lhe chamado pela sua graça, e que se agradou em revelar o seu Filho Jesus Cristo nele. Se no caminho de Damasco, se apóstolo, eu vou dizer, Paulo recebesse o que merecia, mesmo sendo conhecedor das Escrituras, porque fariseu eram os sábios da lei, mesmo sendo conhecedor, se naquele caminho de adultério ele recebesse aquilo que ele merecia, ele iria ganhar o inferno de presente. Você traiu ou foi embora? Por que, irmão Luciano? Porque inferno se conquista por mérito. São as nossas atitudes que nos faz ser merecedor do castigo eterno. Só que ele ainda conclui e continua. Ele disse que aprove a Deus em revelar seu Filho dele. E ele encontrou a Cristo. E ele reconheceu que foi pela graça. Foi pela graça. Foi pela graça. Ninguém que está aqui dentro é merecedor de coisa nenhuma. Se estamos aqui é por causa da graça. Se eu prego é por causa da graça. Se tu canta é por causa da graça. Se tu lidera é por causa da graça. Se tu toca é por causa da graça. Então abaixa a bola e para com essa conversa, que sem você a igreja não anda, sem você a igreja não vai ir. Se tu não quer, então levanta outro para fazer em teu lugar. Aleluia. Eu já falei, vou repetir. Aí tem umas pessoas que, quando está conversando com a boca, querem se engrandecer e se crescer e dizer: ah, eu nasci em berço evangélico. Me dá o endereço onde sua mãe conseguiu comprar esse berço. Porque ninguém nasce em berço evangélico. Você pode nascer em lar cristão, mas em berço evangélico você nunca nasceu. Ninguém aqui consegue comprar um berço evangélico na casa rua. Procura lá se achar certinho. Ninguém aqui consegue comprar um berço evangélico nas lojas Cipolite. Não. Ninguém aqui consegue comprar um berço evangélico na Casa Bahia. Não. Porque na mesa da graça todo mundo é ex-traficante, ex-viciado, ex-prostituta, ex-drogado. Então levante a mão e comece a agradecer. Porque se você está aqui é por causa da graça. É por causa da graça. É por causa da graça. Aleluia. O que Paulo está combatendo aqui nesta carta é a infiltração de falsos ensinadores
estavam na igreja tentando destruir a fé, a confiança dos cristãos da galáxia. O que estavam tentando naquele momento era trazer uma mistura para dentro da igreja. E qual era a instrução deles? Olha, podem servir a Cristo, mas não é necessário abandonar as suas práticas. Pode servir a Cristo, mas pode continuar obedecendo a lei. O que eles estavam querendo é infiltrar um evangelho que não existia. Não, o evangelho de Jesus Cristo não aceita mistura. Ele tem que ser puro, santo e agradável. Não tem como adorar a Deus e a Baal. Luz não se mistura com as trevas. Ou você é luz ou você é treva. Música do mundo é música do mundo. Hino na igreja é hino da igreja. Pagode é pagode. Sertanejo é sertanejo. Louvor é louvor. Adoração é adoração. Não tem como mais misturar, querido. Luz não se mistura com a treva. Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o céu e a terra, quando ele começa a divisão, ele diz que separou um para ser dia e o outro para ser noite. Não tem como mais se misturar. Cutuca o teu irmão do lado e pergunta aí: tu é luz ou é treva? Está puro ou está com mistura? Não pergunta: está puro ou está com mistura? Se ele falar que está misturado, prepare ele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, para fazer divisão entre alma e espírito, juntas e medula. Não dá mais, querido. Não dá mais ficar aqui dentro dizendo: enche-me, Deus, vem sobre mim, Jesus. E lá fora está no TikTok, está no Kawaii, vendo coisa que não presta. Não dá mais. A pessoa passa o dia todo na Netflix e chega aqui dentro e quer ser preenchido. Você saiu, foi embora. Fala pro teu irmão: está na hora. Não ouvi, não, está na hora de levar o evangelho a sério. Não está na hora de brincar. Eis que ele está à porta. E quando ele bater, quem tem azeite de sobra vai subir, mas quem não tem vai ficar, querido. Está na hora, querido. Tem pessoa que diz que quer ser um pregador da palavra, mas em casa não volta com a Bíblia para ler. Tem pessoa que quer ser um grande levita e quer louvar o Senhor, mas em casa tem por aí botar um hino no YouTube para rolar. Mas perde o dia todo vendo não sei quanto episódio de uma série e o pai bota a série Lúcifer. Tem mais prazer na coisa do diabo que nas coisas de Deus. Meu Deus! Que a Bíblia quer dizer: luz é luz, treva é treva. Não dá mais para se misturar. Apocalipse 22, versículo 11: quem é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. Mas aquele que é santo, continue sendo santo. E aquele que é justo, continue sendo justo. No capítulo 1 dos Gálatas, Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou o anjo vindo do
que não leva o Evangelho a sério, não quer compromisso com a verdade, não quer viver debaixo de princípios, não quer obedecer às lideranças, não quer obedecer às regras e normas que o pastor nos dá. Meu Deus! E ainda quer ter voz e razão dentro da igreja. São pessoas que estão mortas espiritualmente e ainda acham que está viva. Posso falar a verdade? O que tem de pessoa morrendo dentro das igrejas não é brincadeira, não. E Deus permite, porque em Atos capítulo 5, Ananias e Safira tinham proposto no teu coração em reter a parte da propriedade fora da igreja. Quando eles entram diante do altar, diz o pastor deles: por que nos retém uma parte daquilo que é de Deus? Tu vê que não mentiste a homem, mas mentiste ao Espírito Santo que é Deus. Correr aonde? Diante do altar. Tem pessoas que estão morrendo dentro da igreja e não estão percebendo. Pessoas que precisam de um avivamento espiritual urgente. Pessoas que precisam viver a palavra de Deus urgentemente. Que avivamento eu vou trazer para a minha vida se aquilo que eu estou pregando em cima do altar eu não vivo lá fora? Porque se tem uma coisa que as pessoas querem em nós, é o nosso testemunho de vida. Aí a pessoa não leva o Evangelho a sério e ainda corrompe a placa da igreja. Porque o Evangelho que nós pregamos não é por placa da igreja, mas como quer pegar na só da igreja de Sotonai. Está na hora de dar um delete, resetar tudo e voltar à essência do primeiro amor. Igual quando você aceitou lá atrás. Tem pessoas em nosso meio que já estão com saudade de sentir o arrepio do Espírito Santo. Ah, como é bom quando o louvor ia fluindo, a pele arrepiando, a presença de Deus se manifestando. Está na hora de fazermos aquele culto racional, culto inteligente. Está na hora de somente querer chegar dentro da igreja e achar que vai pregar, e achar que vai cantar. Não, independente se eu vou pregar, independente se eu vou cantar, eu vim para adorar, eu vim para adorar, eu vim para adorar, eu vim para adorar. E o que é adorar? É entregar. Então você que não vem para receber, você vem para entregar. Aleluia! Aleluia! Quando recebe esta palavra, glória a Deus. Deus! O que me chama a atenção é o que o texto diz, no capítulo 1, verso 6 de Gálatas, Paulo, ele se admira, que em pouco tempo, ou tão depressa,
Cristo tem que triunfar sobre o nosso antigo eu. Não dá mais para viver o Evangelho, onde o antigo homem predomina. Ei, querido, é uma guerra, é uma luta diariamente entre carne e espírito. Carne e espírito. E aquele que você alimenta mais irá sobressair sobre a tua vida. Mas quem é nova criatura não pende para a carne, pende para o espírito, porque não vai na vontade do mundo, mas na vontade de Deus. Aleluia! Eu estou vendo muita gente, querido, não é pouco, que diz que é cristão, mas odeia até quem congrega com ele. Isso é forte. Jesus desceu na terra. Pode falar? Hã? Tem muita gente que seleciona o dia que vai disputar o pregador está aqui em cima. Meu Deus! Jesus! Isso é evangelho? Você vem aqui para o pregador, o cara fala. Hã? Tem muita gente que quando o irmão está louvando aqui em cima está reparando a voz. Deus! Enquanto as minhas todas são está criticando. Fala, Deus! Posso falar uma coisa que eu ouvi de dentro da igreja? E isso só me impulsiona mais a fazer o que eu sempre faço. É que se soubesse o dia que Luciano iria pregar na igreja, irmão. Isso é evangelho? Foi isso que Jesus ensinou? Amais a Deus em todas as coisas, depois são próximos a si mesmo. Tem pessoa que está amando em si próprio. Isso é evangelho? Será que verdadeiramente um novo homem nasceu dentro de nós? É pessoa que está aqui dentro conosco, mas lá fora está apunhalando a placa da igreja, falando contra o ministério, contra a liderança, contra os pastores, que dá vida, zela por tua alma, e que no final ele tem que dar conta da salvação dele, está de você ou da minha. Por muitas das vezes eu achei que viver o evangelho e pregar somente subir em cima do altar. Eu não sou hipócrita não, querido. Por quantas vezes quando eu me converti como novo, saía da escola dominical, né, para congregar na Arca da Promessa, entrava dentro do carro, meu amigo, e botava lá um forrozão dentro do carro, já que estava abafando. Por quantas vezes eu achei que o evangelho era somente chegar dentro da igreja e viver esse momento. O evangelho é mais do que pular aqui na frente. O evangelho é mais do que fazer aviãozinho dentro da igreja. O evangelho é mais do que falar em línguas estranhas dentro da igreja. Ah, querido, tem gente que roda, cai, e quando levanta, levanta pior do que caiu. Se é para cair, levanta pior, se joga e fica mais fácil. Porque o poder que derrubou Ezequiel vem dele um grande profeta escatológico. O poder que derrubou Paulo vem dele um grande pregador e missionário. E o poder que te derruba, ele também tem que te mudar, te transformar, te modificar. Tem pessoas que medem nível de espiritualidade pela quantidade de línguas estranhas. Para! Tem pessoas que o irmão passar de bermuda na sua frente da paz do Senhor. Que evangelho é esse? Isso nunca foi evangelho, querido. Ah, mas que a igreja aplica a doutrina, querido. Use o costume que toda igreja tem. A única doutrina que existe é a palavra do Senhor. Está na hora de levar o evangelho a sério. Eu falei que a palavra vai alinhar algumas coisas aqui
nessa noite. Aleluia. Você está aí, eu vou embora. Aleluia. Já vou encerrar. Porque quem está crucificado com Cristo já não tem mais os seus pés sobre a terra. Vou repetir. Quem está crucificado com Cristo já não tem mais os seus pés apoiados sobre a terra. Porque teologicamente falando, salvação é libertação com elevação. Vou repetir. Salvação é libertação com elevação. E quem encontrou a Cristo já não anda mais segundo o curso deste mundo. Meu alvo não é mais embaixo, meu alvo agora é em cima. É Paulo que diz que a nossa cidadania não é da terra, mas é do alto, onde esperamos nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha o que o salmista diz no Salmos 40, verso 2: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou
crucificaram a Cristo foram as mesmas pessoas que tiveram que levar a Ele? Meu Deus. Glória a Deus. Por que, pastor? Para colocar no madeiro da crucificação tem que elevar. E quem teve que elevar foram os mesmos que disseram que iriam crucificar. Vou resumir aqui. A mesma luta que você acha que está te matando é a mesma que irá te honrar. Glória a Deus. Aleluia. Não, você não entendeu. A mesma aflição que te machuca é a mesma que irá colocar um novo cântico na tua boca. Eu vou repetir. As mesmas pessoas que te atingem com palavras serão a mesma que Deus irá te usar para você curar a vida dela. Você não está entendendo o momento, mas Deus está dizendo: não te preocupa, tem um lugar de elevação para você nas moções celestiais. Ei, eu quero profetizar nesta noite que desta mesma maneira você não vai continuar. A luta, as provações, as aflições não vão para te matar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá prova maior da que podemos suportar. Se Ele te colocou, é porque tem propósito.